Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre a relação entre abuso e inveja. Uma relação muito importante, uma relação que vai fazer com que a gente entenda o comportamento, entenda bastante o comportamento de abusadores, ou seja, a inveja responde por muitas condutas que a vítima entende como incoerente, mas que na realidade são condutas comandadas por esse sentimento, que é um sentimento que traz um desconforto muito grande na relação, justamente porque o abusador utiliza a inveja como um motivo de vingança. Nem sempre esse sentimento ele é admitido por ele. Esse sentimento ele pode estar camuflado na maioria das vezes, até porque admitir inveja tem algo de uma censura cultural muito forte, que não é simples para a maioria das pessoas admitir. Para um abusador, muito menos, considerando que ele tem uma distorção na percepção da sua autoimagem, então ele não vai, sem dúvida, admitir nenhum sentimento negativo, que ele visualiza ali como um sentimento negativo, até porque, se ele admite isso, sem dúvida ele vai assumir uma responsabilidade na relação que ele, em absoluto, deseja e muito menos vai se render a esse tipo de coisa. Então vamos lá, vamos começar com as contribuições de Newton Bonder, que é um autor muito interessante, que faz com que a gente entenda essa manifestação da inveja em alguns aspectos. Ele trouxe, na realidade, ele tem uma trilogia, que é a trilogia da Cabala. Então são 3 livros, que é a Cabala da Comida, a Cabala do Dinheiro e a Cabala da Inveja. E nesse livro, na Cabala da Inveja, ele traz uma relação muito curiosa entre inveja e raiva, ou manifestação do ódio. E aí é curioso que ele vai dizer pra gente o seguinte: quando nós odiamos, a gente pode projetar esse ódio no outro por similaridade, ou seja, eu percebo que o outro tem alguma coisa que eu censuro em mim, então eu manifesto o ódio a essa pessoa por similaridade, por entender que aquela dificuldade que ela tem, eu também tenho. Isso é uma das expressões. E tem uma segunda manifestação, que é curiosa quando a gente vai compreender essa questão da inveja, que ele diz que aquilo que a gente admira, a gente pode odiar no outro aquilo que a gente admira, justamente porque a gente sabe que isso não vai se concretizar no nosso caso. Isso é muito importante de entender, porque essa afirmativa do autor traz luz para que a gente entenda a prática de abusadores. Apesar dele não falar de abuso, nós estamos apenas nos apoiando na contribuição dele, tecendo aqui as considerações pertinentes. Então vamos lá. Quando você está no terreno do abuso, é exatamente isso que acontece, ou seja, o abusador, ele identifica em você algo que ele admira, e que no fundo ele sabe que ele não vai ter uma competência emocional para desenvolver, considerando toda a estrutura de personalidade, considerando o histórico, a forma como ele se manifesta, a dificuldade no campo dos relacionamentos interpessoais. Então ele vai tentar destruir isso em você, porque no fundo ele admira. E aí nós lembramos também de Kierkegaard, que é um filósofo, onde ele diz que a inveja é uma admiração frustrada. E é exatamente isso, ou seja, o abusador ele vai tentar tirar de você aquilo que ele sabe que ele não vai ter condição de desenvolver. E existem algumas manifestações da inveja no campo prático, que eu vou trazer agora para vocês, na relação abusiva, para que vocês identifiquem melhor. Sem dúvida existem outras, mas nós trouxemos algumas aqui para nossa reflexão. Vamos lá, como é que ele vai manifestar essa raiva, esse ódio? Justamente percebendo em você alguma coisa que ele admira e que ele sabe que ele não tem condições de desenvolver. Um primeiro aspecto curioso que a gente observa na clínica, a partir da pesquisa, é quando o abusador ele sabota a ajuda, quando ele sabe que você precisa dele. Isso é muito comum. Ou seja, você vai realizar alguma coisa onde você precisa que ele esteja presente. Um exemplo, uma paciente que tem pânico dentro de uma relação abusiva e ela precisa sair e naquele momento ela precisou do marido e o marido inventa alguma coisa e não sai com ela e ela perde a oportunidade de realizar algo que é importante para ela. Isso é muito comum.
ele começa a esquecer coisas que para você são fundamentais. E aí, quando você vai observar essa relação mais de perto, há ali uma sabotagem, ou seja, ele sabota a presença dele, na realidade, ele sabota para que ele esteja presente. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai te prejudicar. Então, ele começa a estimular em você cada vez mais a sensação de desamparo. A inveja vem muito presente nisso, nessa estimulação do desamparo, nesse contexto, nessa estimulação de que, olha, você precisa de mim, mas eu não estou aqui. Um segundo aspecto de manifestação da inveja seria a censura. Abusadores afetivos, eles são juízes. E como juízes, eles se colocam numa posição de críticos, ou seja, eles sempre estão julgando o seu comportamento, te censurando, mas eles fazem isso sob a alegação de que estão te dando um toque, que aquilo vai ser bom para você, que no fundo aquela crítica não é bem uma crítica, é uma maneira de te proteger de uma crítica externa, porque como ele conhece você, como ele é seu amigo, como ele é seu chefe, como é sua mãe, como é seu pai, como é, enfim, seja lá o que for, ele vai dizer que ele está censurando você para o seu bem, mas no fundo, ele está tentando tirar de você a sua autoconfiança. A censura está diretamente ligada numa relação abusiva, a manifestações de retirada da autoconfiança processual. Ele vai aos poucos tirando você dessa possibilidade de autorreferência, de olhar para você e se sentir seguro. Uma terceira manifestação é quando ele pondera a sua felicidade. Isso, então, é muito sério, ou seja, você vai compartilhar com ele uma situação onde você se sentiu extremamente feliz ou está se sentindo feliz, ele começa a ponderar a sua felicidade, trazendo uma classificação de que ela seria excessiva para que você volte àquele estado de tristeza ou aquele estado mais comum, sem muita graça, onde ele diz para você, não, estou ponderando isso porque a gente sabe que as coisas mudam, você está feliz hoje, daqui a pouco isso não vai ser mais a realidade, e aí você vai sofrer. No fundo, ele está tirando de você o direito de ser feliz naquele momento, de manifestar aquilo que você está sentindo naquele momento. Isso é muito comum. Um quarto aspecto que também faz com que as pessoas reclamem muito é o abusador, ele faz o contrário do que você quer. Geralmente o abusador faz isso quando você deseja muito alguma coisa, ele faz o contrário para que você experimente a frustração. Lembrando, o abusador, movido pela inveja, ele quer te ver frustrado, ele quer te ver triste, ele quer te ver desencorajado, ele quer te ver com medo. Com certeza, ele precisa que você se reconheça como aquém do que você é, ok? Isso é importante entender nesse mecanismo da inveja. E uma outra coisa importante para a gente colocar de manifestação da inveja é quando ele tenta roubar os seus amigos. Isso é muito comum. Abusadores afetivos, percebendo que os seus amigos, eles fazem parte de uma rede de apoio, eles tentam se envolver com seus amigos, retirar justamente os vínculos principais para que você não se sinta mais acolhido. Uma outra coisa importante para a gente trazer, né, nessa contextualização da inveja é entender que ainda temos um ranço de atrelar inveja a gênero. Isso é uma coisa que eu gostaria de pontuar, ou não só inveja, ou determinados sentimentos, a manifestação dos sentimentos a uma questão de gênero. Então, por exemplo, algo muito perigoso, atrelar a permissão à agressividade à figura do homem, ou seja, culturalmente trazer ainda esse tipo de afirmativa ou essa ideia equivocada de que os homens teriam uma licença para manifestar sua agressividade. E isso mostra toda uma permissividade em torno da violência contra a mulher, por exemplo. Ou seja, esse homem que poderia manifestar sua agressividade publicamente, muitas vezes ele camufla a sua inveja dizendo que ele está sendo agressivo, isso inconscientemente, dizendo que ele é agressivo ou se reconhecendo agressivo, porque isso seria coisa de homem. Então, é muito comum a inveja dentro do contexto masculino, é muito difícil de admitir, porque culturalmente ainda se sustentam ideias do tipo, o homem ele é homem, então ele pode ser agressivo. Gente, isso é um perigo, tá? Isso é um perigo muito grande. Então, geralmente, o homem não vai se reconhecer invejoso, ele vai se colocar ali numa posição
que seria típico da sua condição, da sua natureza, melhor dizendo, da sua natureza humana. Isso não é verdade. Muito bem. Uma outra coisa importante é acreditar que inveja tem a ver com o gênero feminino. Isso aí é um outro equívoco. Ou seja, inveja é coisa de mulher. As mulheres disputam, os homens não. Os homens, eles manifestam ambição. Isso é muito sério, ok? Ah, a mulher é invejosa, o homem é ambicioso, o homem é guerreiro, o homem precisa disso para se autoafirmar. Então, a inveja ficaria numa condição típica da mulher. No contexto de abuso, gênero não é importante, já falei isso para vocês. O abusador, ele pode se manifestar de várias maneiras, independentemente do gênero, e sentimento também não tem a ver com gênero, sentimento tem a ver com a nossa condição humana, com aquilo que somos. Que na realidade traz ali, o sentimento traz pistas para nos compreender enquanto pessoas no mundo. Muito bem. E geralmente, quando esse tipo de associação é feita, de sentimento e gênero, nós temos ali muitas camuflagens em torno da inveja. Por quê? Porque o homem, ele acredita, por exemplo, dentro desse contexto equivocado, de que inveja, ódio, competitividade, isso é coisa de mulher que com certeza está insegura. Existe ainda, eu escuto isso na clínica, alguns homens trazendo essa alegação, ah não, isso é coisa de mulher, é assim mesmo, ela fica enciumada, ou seja, na realidade, ciúme também seria uma coisa de mulher. Enfim, o que eu estou tentando dizer é que a gente precisa sair desse tipo de estereótipo, desse tipo de estigma, ou seja, inveja, raiva, tristeza, alegria, faz parte da nossa humanidade. Então, voltando à questão do abusador, ele vai, sem dúvida, através desses 5 aspectos que eu trouxe aqui para vocês, manifestar o que a gente chama de hostilidade indireta. Na relação abusiva, justamente porque ele tem uma dificuldade de assumir responsabilidade e admitir que ele é invejoso, admitir que no fundo ele está tentando derrubar a vítima, nesse tipo de contexto, é comum ele trazer a manifestação desse ódio, dessa raiva, através de práticas indiretas. Ele vai colocar isso para você, mas ele não vai necessariamente se mostrar de uma forma explícita. Ele vai trazendo essas ponderações, essas questões que eu falei, para que você sempre fique confusa. E por que o abusador faz isso? Por algo muito simples, gente. Simples e ao mesmo tempo tem uma complexidade aí no sentido da vivência. Ele não suporta perceber que você é mais equilibrada do que ele. No fundo, os abusadores sabem da incompetência afetiva que eles trazem. Eles sabem o quanto eles não conseguem lidar com as situações da mesma forma que a vítima consegue. Porque, em geral, como nós percebemos, vítimas de abuso são pessoas o quê? São pessoas que ponderam, são pessoas que trazem uma necessidade de conciliação, que são compreensivas. E isso é algo que ele não é, são empáticas. E tudo isso demonstra aquilo que ele sabe que no fundo ele não é. Ele não tem a empatia, ele não tem a simpatia, ele não tem a capacidade que a vítima tem. Então a maneira que ele encontra de manifestar todo esse incômodo de uma forma que seja mais permissiva, onde ele consiga continuar se disfarçando, se camuflando, é agindo dessa maneira. Então fiquem atentos, fica aí a contribuição do vídeo de hoje, ou seja, sem dúvida não esgotaríamos esse assunto. A inveja é um sentimento que precisa ser estudado dentro de relações abusivas com mais profundidade, porque toda aquela tirania, todo aquele ódio, toda aquela necessidade de domínio que o abusador traz, no fundo ele reconhece ali um ser humano melhor do que ele, e isso é insuportável. Todo abusador é egocêntrico, todo abusador é narcisista. A gente sabe que os abusadores eles não suportam lidar com o sucesso das pessoas, principalmente daquelas pessoas que ele tem ali sob o domínio dele e que ele acredita que são menos do que ele. Então, assim, o sucesso alheio para o abusador, a competência alheia, tudo aquilo que é demonstrado e que ele percebe que ele não tem, ou mesmo que ele tenha, mas ele admira no outro e queria ter como o outro tem, ele vai tentar destruir, utilizando a sutileza muitas vezes, ou na maioria das vezes usando uma hostilidade muito dura, mesmo que indiretamente, mas que vai atacar o centro, o coração da coisa, que é a autoconfiança e a autoestima das suas vítimas. Ok, queridos?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Com certeza estaremos juntos em outras oportunidades. Aqueles que gostaram, dê um like aqui embaixo, compartilhem para que a gente possa crescer e ajudar mais pessoas. E deixo aí o meu beijo carinhoso para todos vocês e até o próximo vídeo.